Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, um texto muito conhecido. Eu quero ler com vocês nessa manhã, para que a gente entenda um pouquinho a respeito desse tema, vivendo o Evangelho na prática. Agora sim, pode colocar lá, que eu vou acompanhar ali. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, palavras de quem? De Jesus, é Jesus falando. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correndo rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, veja bem, começou assim o primeiro versículo. Aquele que ouve as minhas palavras. E de novo aqui, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre. No primeiro versículo dizia, as pratica. Aqui ele ouve também. Jesus está dizendo, tem gente que ouve a palavra e não as cumpre. Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. 27. E desceu a chuva, e correndo os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Assim diz a palavra de Deus. Feche os seus olhos, pode fechar a Bíblia, pode desligar a Bíblia no seu celular agora, se possível, pode até desligar o celular. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa manhã. Tantas coisas o Senhor já falou conosco, tantas coisas já estão gravadas, já está gravada no nosso coração, Senhor. Porém, nós queremos mais, porque nós entendemos que o Senhor sempre completa a boa obra. Que assim seja, que a sua vontade seja feita neste culto, ó Pai, nesta ministração. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós temos recebido muito de Deus, né? Este acampamento realmente, né, eu digo, cumpriu com o propósito. Né, cumpriu com o propósito, porque nós estávamos buscando ali uma unção, um poder, uma capacitação vinda de Deus para as nossas vidas, para a vida da igreja, e nós reconhecemos essa unção sobre a igreja. Né, basta você olhar aí, né, nos olhos de cada um, basta você participar até mesmo de um mutirão. Até mesmo de um mutirão, né? O pessoal com picareta ali, com um pá, cavando buraco e dando risada e fazendo piadinha sem graça. Porque engraçado é só as que eu faço, né? E todo mundo ali dentro da valeta, e inclusive eu até mandei um vídeo, gravei um vídeo e mandei para o Alisson, né? O Alisson e a Suelen, né, que serviram tanto aqui na igreja, agora estão lá em Santarém, no Pará, né? Eu mandei um vídeo, né? E aí o Alisson respondeu assim, estou morrendo de saudade, queria estar aí hoje com vocês. Eu falei, você é louco. Mas representa muito aquilo que é a igreja, né? Então você vê essa unção, né? A alegria até de participar de um mutirão. Gente, o pastor Vilela trouxe 3 Coca-Colas geladas. É um novo tempo. Um novo tempo sobre a vida da igreja. Quando ele chegou com as 3 Coca-Colas geladas, o pessoal pegou o celular para tirar foto. Eu falei, não tira foto. Isso tem que ficar no coração de quem está aqui somente. Não vamos repartir isso com ninguém. Né? Então foi uma bênção, né? Vendo a alegria das pessoas aqui ontem participando, né, do evento aqui, né? A síndrome do ninho vazio, algo tão importante se tratar, né, no coração daqueles que são mais idosos, vendo a alegria, o prazer de estar aqui, gente.
eu entendo que é este o novo tempo que Deus está já fazendo com que a gente vive. Nós temos recebido muito, muito de Deus nos acampamentos, temos recebido muito de Deus nos cultos, né? Já estávamos recebendo antes do acampamento, porém, depois do acampamento, vocês entendem e conseguem discernir isso espiritualmente, né? Esse novo tempo, essa unção que Deus tem derramado sobre a nossa vida. E é exatamente isso, sabe, gente? Eu acredito que o reino de Deus, ele é tomado com força, com esforço. E não sou eu que estou tirando isso da minha cabeça, não. A palavra de Deus diz isso. Jesus, ele mesmo diz, o reino de Deus, ele é tomado, ele é alcançado com força, com esforço. Né? E quando a igreja, né, entende isso e se empenha para isso, os milagres de Deus acontecem. E eu vejo hoje, eu sinto uma igreja, né, com esse coração, uma igreja se esforçando. Né? A Chloe, a minha filha, né, fez 2 células na sexta-feira, porque ela disse assim, não, eu vou ter que fazer aqui 2, vou fazer uma aqui, e depois eu vou fazer outra só com os aliançados aqui, juntar a pessoa. Ela fez uma estrutura ali que nem eu entendi muito bem, né? Depois preciso entender, mas fez, e aliançou as pessoas ali, né? Eu tenho 2 células, eu com a Ada, nós temos 2 células, né? As 2 células nós tivemos aliançados, né, João? Lá na casa do João, foi uma bênção de Deus. Né? Então, mas não é só o nosso esforço. Sabe por quê? Porque uma igreja, ela caminha quando os pastores se esforçam. Sim, ela caminha. Porém, a igreja, ela voa quando todo mundo se esforça, quando todo mundo compreende isso, né? E caminha neste sentido. Então, não é a estratégia do Dudu, não é a estratégia do pastor Vilela, né? Não é a organização do pastor Giovanni, né? É a minha estratégia, é a minha palavra, essa é a minha igreja, né? É a direção de Deus para a minha vida. E quando nós compreendemos isso, nós passamos a viver um novo tempo. Porém, nós temos que entender algo, e é para isso que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, que você já compreendeu no texto, né, a respeito de ouvir e de praticar a palavra. Gente, são 2 coisas diferentes, muito diferentes. Você ouvir e você praticar a palavra. No texto você já entendeu. O que Jesus está dizendo? Que todo mundo ouve. Porém, aquele que permanece firme no dia da adversidade é aquele que escuta a palavra e pratica. Então, nós temos recebido de Deus, assim, palavras que são preciosas, direções de Deus para a vida da igreja, que são revelações. Então, nós temos ouvido, porém, se nós não praticarmos, sabe o que vai acontecer? Tudo isso que Deus está construindo na nossa vida, sem a prática da palavra, é como construir uma casa sobre a areia. Se nós não praticarmos a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer sem essa prática? Na primeira adversidade, no primeiro vento forte, na primeira dificuldade, isso que foi construído, rui, cai. Então, é a prática da palavra, né, que sustenta aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, eu quero falar a respeito disso, eu quero chamar a sua atenção aqui para um primeiro ponto. Nós precisamos saber, primeiramente, o que nós temos que fazer. É o primeiro ponto que todo mundo tem que ter na cabeça. Nós precisamos saber o que nós temos que fazer. Você sabe o que você tem que fazer aqui nessa igreja? Você sabe? Né? Eu aprendo muito com o pastor Danilo a respeito disso. O pastor Danilo, ele sempre fala isso. Né? O óbvio precisa ser dito também. E aquilo que se sabe precisa ser refalado constantemente. Você sabe o que você tem que fazer aqui nessa igreja? Sim ou não?
Você sabe qual é a direção que Deus tem nos dado aqui nessa igreja? Sabe qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso foco aqui nessa igreja? Porque você precisa saber. Porque se você não sabe, aí nós já temos um problema que é chamado de problema primário. Se não for resolvido, nós não vamos conseguir avançar. Você precisa saber. Aqui nessa igreja, nós amamos célula. Amém? Amém? Nós amamos célula. Nós não estamos falando que fazer célula é fácil. Não estamos dizendo isso, mas nós amamos célula. Então, aqui nessa igreja, você tem que saber o que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Tem que fazer célula. Ah, eu ainda não sou um líder, ainda. Mas você tem que participar de uma célula. Aqui nessa igreja, nós temos discipulado. Amém? Amém. Nós fazemos discipulado. Que dia que é o dia do discipulado? Que dia? Terça-feira. Nós nos reunimos para quê? Para compartilhar da palavra de Deus. Você tem que fazer parte de um discipulado aqui nessa igreja. Você sabe que você tem que fazer isso? Fazer parte do discipulado? Ai, Du, mas eu ainda não tenho discípulo. Por enquanto, a sala de aliança está aí, daqui a pouco você vai ter um monte de discípulos. Porém, você tem que minimamente participar de um discipulado. Aqui nessa igreja você tem que orar? Você sabe que você precisa orar, sim ou não? Porque precisa ser falado também. Aqui todo mundo sabe que na igreja nós temos uma sala de oração. E a nossa sala só tem até nome, né? É a sala de oração do irmão João. Está aqui embaixo desse altar é a nossa sala de oração. Nós temos períodos de oração de manhã, à tarde. E agora, pelo período da manhã, nós estamos ainda fazendo devocionais com base na leitura bíblica. Você tem que ler a Bíblia, sim ou não? Tem. Você precisa saber disso. Aqui na igreja, culto é opcional. Deixa eu ser muito básico aqui. É opcional o culto aqui? Não é opcional o culto. Né? Eu tenho a opção de estar presencialmente ou online. Quem disse isso? Não foi a gente, não. Não é opcional. Se você pode estar presencialmente você tem que estar. Agora, o culto online são para as pessoas que, por algum motivo, né, um motivo que seja um motivo forte, né? Nem vou falar de desculpa, mas que tenha um motivo forte, sim, aí tem o culto online. Pessoas que estão muito distantes, pessoas que estão enfermas, internadas, né? O Clebinho continua internado, vai fazer cirurgia essa semana aí, graças a Deus. Então, é para isso. Então, culto nessa igreja é opcional, não é? Você sabe o que você tem que fazer? Você tem que vir no culto. Não tem jeito. Mas eu sou um crente, um cristão, mas eu não entendi isso. Meu irmão, você precisa saber o que você tem que fazer. Tem que vir no culto. Acampamento, você tem que ir no acampamento? Tem que ir no acampamento. Nós teremos um encontro de casais, já caminhamos bastante. Né? O Luciano, a Samira, o Lindomar e a Solange já deram uma geral para a gente. Né? Vamos ter aí, final de outubro, nosso encontro de casais. A chapa vai esquentar. Não foi trocadilho, não. Vai ser no final de outubro, gente. E a gente tem que estar preparado para isso. Agora eu pergunto os casais aqui, né? Você tem ou não que participar do encontro de casais? Você tem que participar. Né? A não ser que você tenha alguma coisa que realmente seja um impedimento muito grande. Mas nós sabemos o que nós temos que fazer. Agora, o que eu ia pedir para vocês do fundo do meu coração? Se concentra neste altar. Amém? Se concentra neste altar. Eu vou dizer para você, se você faz parte desta igreja, você tem que se concentrar neste altar. Porque a direção de Deus para a nossa vida, não estou falando para a sua vida, para a nossa vida, flui desse altar. Porque se nós não concentrarmos neste altar aqui, sabe o que vai acontecer? Nós vivemos num mundo de muita informação.
E no meio dessas informações, dessa multidão de informações, nós podemos nos perder. Muitas pessoas não sabem o que fazer, sabe por quê? Porque não se conecta com esse altar. Fica se conectando com um monte de coisa. Não estou falando só a questão online, não. Se conecta com um monte de coisa, tem um monte de informação na cabeça. Porém, por não estar conectado intensamente nesse altar, acaba se perdendo. E nessa igreja, nós sabemos o que nós devemos fazer. Amém? Preciso repetir tudo de novo? Não? Está claro? Muito bem. Então, busque sempre, constantemente, ter essa visão. O que Deus quer que eu faça? O que Deus está direcionando para que eu faça aqui dentro da igreja? Porém, não é só saber o que fazer. Nós precisamos fazer aquilo que nós sabemos. Não é só saber o que fazer. Nós precisamos fazer aquilo que nós sabemos. Porque não adianta você chegar aqui e falar assim, eu sei o que eu tenho que fazer na igreja. Eu tenho que fazer célula discipulada, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ir nos eventos da igreja, eu tenho que estar no culto. Ótimo, glória a Deus, você sabe. Porém, o segundo passo para aquele que sabe é fazer. Parece ser uma coisa muito simples, parece que é coisa de criança, gente. Parece ser assim, uma palavra para os menores, mas não é. Porque tem gente que é PhD aqui na igreja. Sabe, pastor Giovanni, tem gente aqui que pode subir e falar de célula melhor do que nós. Melhor do que a gente. Sabe, conhece, sabe da estrutura, sabe da estratégia, A célula de aliança tem uma dinâmica diferente, e esse é o propósito. Sabe, fala tudo a respeito, mas não faz. Acampamento é bênção, acampamento é derramar de Deus, é o fogo e tudo mais e tal. Sabe tudo, mas não vai. Encontro de casais é bênção, sabe que é bênção, e é bênção mesmo. Mas não participa. O culto da igreja é um culto muito abençoado. Olha lá, Deus derrama da sua presença. É verdade isso. Mas a pessoa sabe. Mas só o saber não é o suficiente. O saber é o primeiro passo. E aquele que sabe tem a responsabilidade, sabe do quê? De colocar em prática. E aí vem uma dificuldade, que é a disposição. Disposição. E eu tenho orado muito a Deus, viu, pastora Clô? Nesse sentido. Para que Deus nos dê disposição. E eu até posso trocar essa palavra por ânimo. Por ânimo. Ontem, gente, eu saí daqui arrebentado, fisicamente. Não sou acostumado a fazer esse tipo de serviço, mas a gente faz. A gente faz, né, pastor Jean? A gente pula na valeta e dá um jeito. Leva um pouquinho de mais tempo, leva mais tempo, para poder fazer, mas a gente faz, mas sai arrebentado, fisicamente, Cavar vala não é fácil, não. Aí precisa fazer. A gente precisa resolver um problema aqui. E a igreja? Eu saí arrebentado fisicamente, mas eu saí tão feliz, de ver as pessoas aqui reunidas, sabe, não somente sabendo, mas fazendo aquilo que sabe que tem que fazer. Isso é bonito demais, gente. A gente precisa arrumar um estacionamento? Precisa. Uma coisa é saber disso, outra coisa é você ir lá, pegar a picareta e abrir o buraco. O resultado está exatamente nisso. Se você já estudou, fez algum curso, e você não praticou esse curso, você estudou, fez o curso inteiro. Se você não colocar em prática esse curso, olha, eu vou aqui até expandir um pouquinho. Em 7 anos, se você estudou, se você não colocar em prática, em 7 anos, você com certeza vai perder a maioria das informações daquilo que você tinha. Porque você não colocou em prática, Esses dias ligou um rapaz conhecido meu,
e falou assim, Eduardo, né, me chama de Dudinho, Dudinho, preciso fazer um negócio aqui, tal, você me ajuda? Eu falei, mas o que é isso? Eu falei, rapaz, faz 7 anos que eu não faço isso. Eu nem vou arriscar em te ajudar, porque eu vou mais te prejudicar do que qualquer coisa. Até eu recuperar tudo isso aí na mente, o seu tempo passou, isso já sumiu da cabeça. E se isso é no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, espiritualmente é a mesma coisa, gente. Nós ouvimos lá no acampamento sobre oração em línguas. Quantos têm colocado em prática? Porque saber que precisa orar, se você foi no acampamento, eu tenho certeza que você sabe. Sim ou não? Agora, não basta saber, você tem que colocar em prática. A leitura bíblica, agora eu estou vendo, graças a Deus, as nossas conexões aumentando, devido também à leitura bíblica, as pessoas estão acompanhando a igreja lendo. Ler a Bíblia é sabido? Agora tem que colocar em prática. Porque se não coloca em prática, essas coisas elas vão se perdendo. Por isso nós temos uma ansiedade, no bom sentido, muito grande, de colocar em prática tudo aquilo que Deus está nos falando. Sabe para quê? Para que nada escorra entre os nossos dedos. Então, o que nós ouvimos e temos ouvido de Deus, gente, nós estamos aqui com toda a força e intensidade para colocar em prática. Essa igreja é de muita programação. Ainda não, mas será. Porque o que eu vejo é pouco ainda. É pouco. Deus, mas eu tenho que ficar com a família. E o meu tempo para a família? Aí você chega na casa do peãozinho, está ele lá com a família, né? Mulher num canto, os filhos no outro, ele na frente da TV. Com a família. Com a família. Videogame, né? Está lá, estou com a família. Meu irmão, eu prefiro, sabe, ter uma programação atrás da outra na igreja do que ver um bando de crentes saracoteando para o shopping gastando dinheiro que não tem. Prefiro mesmo. Né? Prefiro assim, a gente se esforçar, fazer qualquer... Até um mutirão, gente, é difícil de organizar. Não é fácil. Eu vejo o Lula e o Lindomar correndo atrás aí, né, para organizar um encontro de casa. Não é fácil. Foi fácil organizar a melhor idade aqui? Não é fácil. Mas nós nos sacrificamos, nos esforçamos para que isso aconteça. Sabe por quê? Porque eu prefiro ver você aqui, junto, em comunhão com os irmãos, na igreja, do que você na frente de uma televisão, que não acrescenta nada na nossa... Não estou dizendo que a gente não tem que ter descanso. Tem que ter descanso. Inclusive, eu preciso aprender a descansar também. Eu preciso aprender. Porém, gente, nós usamos um monte de desculpa. Se você sabe que você tem que vir no culto, vem no culto. Se você sabe que você tem na programação da igreja, se programe para ir na programação da igreja. Porque senão as coisas vão ficar só na teoria, só na nossa cabeça. E se nós não aplicarmos aquilo que nós sabemos, se perde. Um dia o pastor Giovanni lançou aqui um desafio do amor, do ato de amor. Do ato de amor. Até hoje a gente cita isso aqui no altar, não cita? Até nas nossas conversas a gente relembra isso. Sabe por quê? Porque nós ficamos sabendo de algo e a gente colocou em prática. Esses dias até ele lembrou do peixe que eu fiz, peixe maravilhoso, coisa linda, coisa de MasterChef. Tá lá, até hoje a gente colhe resultado daquilo. Porque colocou em prática. Vocês estão entendendo? Poderia ser algo lindo, com um nome lindo, fantástico, coisa assim. Não, cara, vai e faça algo, tira uma foto e manda para a gente aqui. Uma coisa simples. Ou entender, e aí a igreja entra naquele mover, faz, e gera. Desculpa, e gera resultado. Então, precisamos saber o que fazer? Sim. Mas agora a gente precisa também fazer o que nós sabemos. E o mais importante de tudo isso, que é a terceira etapa, e eu acredito que a nossa igreja, o maior desafio da nossa igreja, está aqui nessa terceira etapa, que é que nós precisamos reter o fruto daquilo que nós fazemos. Amém?
Nós precisamos reter o fruto daquilo que nós sabemos. Não é fácil isso. Entender é fácil. Na prática é difícil. Nós estamos abrindo aqui algumas caixas, para água, para captar a água do telhado, tal, para ela não ir muito forte para a rua. E a gente abriu umas caixas grandonas, de 1 metro por 1 metro e tal. A gente começou a juntar, jogar a terra para fora ali, e a terra, a tendência é ficar perto da caixa. Não é? Porque os braços já vão pesando, e você vai jogando, vai ficando perto da caixa. Aí já está no final ali, a gente quase para ir embora. Aí o pastor Vilela falou assim, gente, ó, essa terra está muito perto da caixa. Vamos pegar a enxada aqui, e puxar um pouquinho para lá, porque se vier uma chuva aqui, vai entupir a caixa de novo. E a gente já estava cansado, mas aí o Marcelão, o Avelino ali pegou a enxada, puxou, distanciou da caixa. A gente sabe que precisa fazer a caixa. A gente foi e fez a caixa. Porém, você tem que cuidar daquela caixa que foi feita. Parece algo de criança, gente. Mas é importante. Porque tem gente que sabe, vai e faz, mas não cuida daquilo que foi feito. Não zela por aquilo. Ou seja, não retém o fruto. E esse versículo aqui, que eu li no começo, do Isaías 58, se encaixa muito com isso. Ele diz assim, você faz jejum, mas acaba o jejum, você pula de voadora no peito do irmão. Traduzir. É assim. Gente, eu vou dizer algo para vocês. Tem gente que vem aqui nesse culto, nesse culto aqui, não é no outro culto, nesse. Escuta uma palavra. E a palavra arrebenta com o coração da pessoa. A pessoa entende, ela sabe aquilo que foi falado. E ela sai com o desejo de fazer aquilo acontecer. Mas ela não consegue reter o fruto daquela palavra, além daquelas portas de vidro. Dá vontade de colocar um monte de colchão aqui, e falar, você vai ficar aqui então. Vai dormir aqui, vai morar aqui então. Não vai sair por aquela porta. Tem gente, tem casais, que vem aqui no culto de casais, e escutam a palavra, e entende aquilo. Gente, mas quando entra dentro do carro, a palavra já se perde. Porque o diabo, ele é astuto, não é? Vai fazer com que a sua esposa talvez bata a porta do carro um pouco mais forte. Aí você vai falar para ela assim, mulher, tem geladeira em casa não? Ela vai falar assim, tem, mas não é dessa cor. Aí começa a treta, não é? Aí você chega em casa, sabe o que acontece? A palavra já foi. A palavra nem chegou a frutificar. E você já perdeu. Então a nossa dificuldade não é saber. A nossa dificuldade, gente, nem é fazer porque a gente faz. Essa igreja aqui é uma igreja obediente, a gente tem que tomar maior cuidado, pastor Braz, em dar uma direção, porque vocês são obedientes, vai e faz. Porém, gente, nós precisamos aprender a reter o fruto daquilo que nós estamos fazendo de acordo com a direção de Deus. E aí é a grande dificuldade. Nós vamos, entendemos, praticamos, mas depois a gente descuida. É como o buraco que a gente abriu ali embaixo. Não adianta só fazer, você tem que cuidar para que aquilo permaneça. Você está tratando a sua mulher, a sua esposa, melhor? Sim ou não? Glória a Deus. Retenha isso. Não deixa isso escapar. O marido, a mulher está tratando o marido melhor? De vez em quando está fazendo aquela comida que ele gosta? Ou você está falando assim, não sou obrigada, não sou escrava, não tem doméstica aqui não. Gente, saber é uma coisa, colocar na prática é totalmente diferente. E reter aquilo é mais complicado ainda. Então, o que não nos falta
é direção de Deus. O que não nos falta é a palavra de Deus. O que não nos falta é espaço para mudar na nossa vida, para melhorar. Não falta. E eu vejo, gente, que gente se esforça. Eu vejo a igreja se esforçando. E eu vejo a igreja avançando. Mas não pode ser assim. Eu ando um passo para frente, depois eu dou 2 passos para trás. Não pode ser desse jeito. A gente tem que reter. Então, se a gente ouve a respeito de leitura da palavra, gente, eu li a Bíblia muitas vezes, graças a Deus. Né? E eu até pensei, vou ler Mateus de novo. Mateus de novo. Né? Quantas vezes eu li Mateus? Né? Eu falei assim, eu tenho que estar nessa pegada. Tenho. Né? E aí, vou encarar junto com a igreja. Eu sei o que eu tenho que fazer. E eu comecei a ler novamente o Mateus junto com vocês. E está aqui já uma palavra que Deus tem nos dado na leitura bíblica e no compartilhar, né, daquilo que Deus tem feito. Então nós precisamos fazer e reter. E eu sei que a gente tem ainda mais 65 livros da Bíblia para encarar pela frente. Então nós vamos sabendo o que temos que fazer, fazendo aquilo que nós sabemos e retendo o fruto daquilo que a gente faz. Amém? Reter o fruto daquilo que a gente faz, talvez seja uma das coisas mais difíceis. Melhorar uma semana não é difícil. Não é difícil. Você colocar, olha, vou melhorar dentro da minha casa, vou melhorar no meu trabalho, uma semana, talvez um mês, vou colocar o objetivo de melhorar um mês. Isso aí todo mundo é capaz de fazer. Mas ter a vida transformada é muito diferente. Ter a história de vida transformada é muito diferente. Nós precisamos aprender a reter o fruto daquilo que nós fazemos. Às vezes nós plantamos uma árvore muito bonita. E aquela árvore dá um fruto muito bonito. Passei na plantação já faz algum tempo, acho que era a plantação de goiaba. E eu achei interessante na plantação de goiaba, sabe por quê? Porque em cada goiaba tinha um saquinho transparente. Gente, eu nem sei se era goiaba, mas me chamou a atenção o saquinho. Era muita fruta. E eu fiquei pensando, cara, para cada fruta daquela, envolveu com um saquinho para o passarinho não ir lá. Aí eu fiquei olhando aquela imensa, e falei, meu Deus. Mas é uma pessoa que entende que não tem só que plantar. Não tem que só regar, fertilizar. Tem que cuidar do fruto. E tem muita gente perdendo o fruto bonzinho. O fruto já está ali, quase para ser colhido, e abaixa a guarda, né? E abre uma brecha, abre um espaço e acaba perdendo. O escritor de Hebreus, quando ele fala a respeito da palavra de Deus, se não me engano, Hebreus 4:12, ele diz que a palavra, ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. A palavra é viva quando a gente a recebe, quando a gente deixa ela entrar dentro do nosso coração. Ela se torna viva. Todo mundo já teve essa experiência de ouvir algo aqui e se encher daquilo. Essa é a palavra que é viva. Agora, a palavra que é eficaz é a palavra que é praticada. E quando Jesus falou a respeito disso, ele falou assim, quem ouve e pratica, constrói a casa sobre a rocha. Quem ouve, mas não pratica, até constrói uma casa. Talvez possa ser que seja uma casa igual. 2 janelinhas na frente, telhadinho de 2 águas, 2 quartos, sala, cozinha e um banheiro. Às vezes até a casa é igual. Mas aquele que não pratica, a casa é edificada sobre a areia. E tudo que nós fazemos na nossa vida passa por um teste. Primeiro o teste do tempo. E depois o teste da adversidade.
o quanto que isso dura ao longo do tempo e o quanto isso suporta os ventos contrários. E Jesus diz: escute e pratique, porque cada prática dessa, você vai estar edificando a sua história de vida sobre uma rocha. E no momento da adversidade, nada vai destruir aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Você crê nisso? Feche os seus olhos, por favor, eu quero orar com vocês. Agora é um momento que nós te damos para que você reflita. Talvez você esteja aqui na igreja há muito tempo e já ouviu muitas coisas de Deus, e já recebeu muitas coisas de Deus, e já fez muitas coisas para Deus, e o que você fez gerou muitos frutos. Talvez seja essa a sua realidade, mas que em algum momento da sua caminhada, você não soube proteger esse fruto, reter aquilo que Deus fez na sua vida. Então agora é o momento de você rever isso. E só existe uma forma de mantermos os frutos na nossa vida. É praticando a palavra de Deus. É colocando em prática tudo aquilo que Deus tem te falado. Meu irmão, você não pode ficar esperando a oportunidade para fazer a sua célula de aliança. Você tem que colocar em prática. O reino de Deus, ele é alcançado por força. Por força. Em algumas versões diz até a palavra violência. Com força. Com disposição. Essa é a prática da palavra. Você não pode ficar esperando. Porque se você ficar esperando, essa unção que está sobre a sua vida, ela vai se dissipar. E não pode. Você sabe o que tem que fazer? Então faça. E se você tem feito, retenha os frutos daquilo que você tem feito. Defenda, proteja. Meu irmão, se tem alguém na sua célula e é um fruto que Deus te deu, defenda, proteja. Não deixa ir embora. Não perca por qualquer coisa. Se tiver alguém que quer desistir dessa aliança, insista, retenha o fruto, porque o que faz a diferença na nossa vida é isso. E se você entender, nesta manhã, esta palavra sobre a sua vida, com certeza, Deus derramará de uma unção. Deus derramará de uma capacitação. Ah, você já teve dias melhores dentro da sua casa? Dias que foram bons? Dias frutíferos? E agora não tem mais porque você não soube reter? Agora você sabe que existe essa necessidade. Como você retém os frutos bons lá dentro da sua casa? Praticando a palavra. É praticando a palavra, é colocando em prática. É a palavra que é eficaz. A palavra de Deus é eficaz, é eficiente. Muda a nossa vida. Então, eu entendo e sei que a nossa igreja é a igreja que sabe o que tem que fazer. É uma igreja que faz aquilo que sabe. E é uma igreja que retém os frutos daquilo que tem feito. E glórias a Deus pela sua vida. Se coloque de pé neste momento. Nós vamos ministrar esta canção. Depois nós vamos orar.